Bem-vindos ao Casino Solve... Peço desculpa, guião errado. Agora sim, bem-vindos a mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, do O Voto, e comigo para entrar em jogo tenho os meus comentadores residentes, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. E esta semana convidámos Francisco Granja, que tem 30 anos e é advogado. Olá, meus caros, prpreparados para um all-in? Olá, Luís. Vasco. Vocês estão ótimos, né? Eu também não estou pronta. Eu tenho que me demitir aqui, desculpem. Olha, eu tenho que abandonar, façam uma moção de confiança e se calhar eu posso ficar. Não sei. Fica, próximo Geração V é no Casino de Espinho. Se a concessão for mantida. Exato. Fazer aqui um spin de vida. Tinha que me juntar. Avancemos, porque ontem à noite soubemos, através do Expresso, que a Sol Verde, que é um grupo de casinos e hotéis, paga à empresa da família de Luís Montenegro 4.500 euros mensais desde julho de 2021. Esta avança é paga por, e cito, serviços especializados de compliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais. Esta relação tem contornos de um possível conflito de interesses, visto que o Primeiro-Ministro trabalhou para a empresa entre 2018 e 2022 e representou-a em negociações com o Estado. Entretanto, Luís Montenegro falou esta manhã aos jornalistas e disse que fará uma avaliação da sua situação política e pessoal e anunciou que vai falar amanhã ao país, sábado, às 8 da noite, após ouvir o Conselho de Ministros Extraordinário. Joana, estará o sol cor de laranja prestes a explodir? Olha, não sei, e acho que vai parecer estranho, porque eu perante isto podia agarrar e cascar ao máximo em Luís Montenegro. Este caso já começa antes, não é? Quando se descobre esta empresa. Neste momento, a informação que temos sobre este caso vem dos jornalistas, portanto, tudo aquilo que eu vou dizer é por artigos que li ou por peças que vi nos telejornais. Não foi o Primeiro-Ministro que deu essas informações? Portanto, exato, mas aquilo que sabemos até agora dos jornalistas é que a empresa tem 3 gerentes, não é? A esposa de Luís Montenegro e os 2 filhos. Portanto, não tem nenhum advogado a trabalhar na empresa. Há uma semana, quando saiu esta notícia, eu disse que temos que ter um bocadinho de calma com a ideia do conflito de interesses, porque então uma pessoa para ser Primeiro-Ministro não pode ter família, nem ou então a sua família não pode fazer nada, não é? E continua a manter essa posição, Mas este caso no sentido em que, quando ainda não se sabe nada, quando se começa a fazer a investigação, ou seja, por si só, a família de Montenegro ter uma empresa não é motivo para nós acharmos que há um conflito de interesses. Acho eu, até porque Luís Montenegro, como Primeiro-Ministro, tem uma área de atuação em várias... atua em todo o lado, pronto, no governo. Agora, quando se começa a investigar, e agora sim, quando se começa a saber alguma coisa que possa levantar conflito de interesses, agora sim podemos começar a levantar mais os véus e a olhar com um bocadinho mais de seriedade para o caso. E acho que neste caso é estranho que há dados que são estranhos. O facto da empresa ter aumentado a sua faturação depois de Luís Montenegro ter tomado posse da presidência do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, PSD, meu Deus, imaginem, do PSD. Acho que o facto da empresa ter aumentado a sua faturação, acho que o facto de a empresa Sol Verde, que é uma empresa tão grande e com uma questão de RGPD tão importante, vai pagar uma consultadoria a uma empresa que não tem nenhum advogado para os ajudar a fazer as suas práticas de proteção de dados, que aparentemente é um dos serviços pelos quais pagam 3.500 euros na avança. 4.500, ainda pior. Portanto, acho que é um bocadinho difícil de engolir esta ideia de que esta empresa, que é tão grande como a Sol Verde, vai pagar um serviço a uma empresa destas que não tem nenhum advogado a trabalhar lá. Portanto, há uma série de serviços jurídicos que não pode fazer. Portanto, parece-me assim um bocadinho... Não há, aparentemente, segundo saibamos, não há nenhum especialista em RGPD a trabalhar naquela empresa. Portanto, como é que a empresa Sol Verde vai pagar esta avança? Acho que é um bocadinho difícil de engolir. Ouvi também, creio que na CNN, que... Pode haver aqui um cliente que é o Grupo Cofina, não sei muito bem. Isso foi o Montenegro a confirmar. Foi o Montenegro até que confirmou. Ele disse que a Cofina tinha sido um dos clientes. Já não é Cofina, é Mídia Livre, mas sim. Pronto, ou seja, é a dona do... Então mais me ajudas. E a Cofina também tem casinos. Então mais me ajudas, porque Luís Montenegro diz que não pode revelar os seus clientes. Até agora até me está a surpreender, porque eu vi a notícia avançada ou seja, não vi que vinha vindo a informação de Luís Montenegro. Até mais estranho, então a desculpa dele neste momento está a ser que não pode divulgar nenhum dos clientes, mas está quase a incitar os clientes a que eles se divulguem eles próprios, que digam quem são, porque ele não pode dizer, tem que proteger os clientes. Olha, foi isso que a Sol Verde fez. Sim, eu acho que é assim um bocadinho estranho. Acho que a moção de confiança do André Ventura vem aqui, portanto, a moção de confiança no fundo é apresentada aqui pelo Governo, segundo, e os partidos são convidados, portanto, todos os deputados são convidados a
votar nesta moção de Mas que confiança. ainda não está Caso a confirmado. moção de confiança não passe, Luís Montenegro, ou neste caso o governo, teria de se demitir. Sim, para fechar. Agora, a questão é, esta jogada do Chega, no fundo está aqui a tentar empurrar novamente aquilo que fez o ano passado para perceber, tentar quase forçar o PS a ficar ao lado do PSD, para o governo não cair no caso, para depois poder dizer somos a Ganhos única políticos. oposição, não é? Sim. Portanto, Muito Deixa eu ouvir aqui o Francisco. Há conflitos de interesse neste caso ou não? Bom, este Senhor caso, advogado. eu sei, mas este caso continua a tirar nabos da púcara, vai-se densificando, os factos novos continuam a chegar, a notícia saiu ontem às 11, noite, portanto, deixa-me dizer-vos que a opinião que eu vou dar é mais política do que jurídica. Uma coisa certa, os conflitos de interesses materializam-se sob situações em concreto. Se nós já estivéssemos na altura em que o governo tem que decidir sobre a concessão dos casinos à Sol Verde, o tom desta conversa seria outro. Claro. Nenhum de nós estaria aqui ainda, e a meu ver bem, a dar aqui algum espaço ao governo para se justificar. Não parece que é o caso. Não parece que é o caso. Ou seja, não parece que a decisão sobre a Sol Verde irá ser tomada agora. Portanto, quanto muito, estamos perante um potencial futuro conflito de interesses que chegará no futuro. Mas, como disse, as notícias são frescas e o Primeiro-Ministro comunicou que vai nos falar amanhã. Portanto, nós somos aqui apanhados um bocadinho no meio da informação. Agora, o que eu gostava de refletir sobre isto, que tem vindo a ser dito, é o seguinte. Eu acho que há que defender um bocadinho a classe política neste assunto, porque parece-me que em Portugal os políticos são presos ou levam por ter cão e por ter gato. Eu sou péssimo com expressões, já arruinei esta, não é? Ter cão e por não ter. ter cão e por não ter. Por ter cão, por não ter, eu destruo-as a todas. Mas, o que eu penso é, se as pessoas sabiam quem era Luís Montenegro quando votaram nele. As pessoas sabiam que Luís Montenegro era um empresário com relações ao mundo privado e sabiam perfeitamente em quem votaram. Portanto, o que me parece é o seguinte: se os políticos vêm das Jotas e que não têm contacto com o setor privado e que não tiveram empresas, o que nós dizemos é que não têm visibilidade sobre o mundo real, não conhecem o que é a vida empresarial, não têm visão do país verdadeiro. Não é? Se os políticos têm conexões com o setor privado, se trabalharam, se geraram riqueza, se criaram empregos, então qualquer tipo de suspeita levanta ideias de quedas de governo. Bom, as duas posturas parecem exageradas, não é? Porque naturalmente que os governantes cabe sobre ele um dever de diligência particular em matéria de conflito de interesses, mas sem querer destruir a expressão outra vez, são presos por cão e por não ter. Mas aqui a questão é que a avança continua até os dias de hoje, não foi? Bem sai. E é aí que a notícia se adensa. É porque, sabendo que a Sol Verde continua a pagar uma avança à empresa que é da família de Luís Montenegro, a situação muda de tom, mas também digo que os conflitos de interesses devem ser avaliados de forma pontual e é o que o Primeiro-Ministro vai fazer agora. Portanto, mas não achas que é um bocadinho tarde demais? Ou seja, eu sobre o silêncio do Luís Montenegro, e eu normalmente sou muito crítica de Luís Montenegro, mas aqui tento sempre também ter aqui resguardada a ideia de que os políticos também têm que ter espaço, ou seja, lá está, a esposa de Luís Montenegro tem que poder ter uma profissão e agora não pode excluir-se de qualquer profissão porque se é esposa e podem ter primeiro-ministro. criado riqueza na sua vida prévia ao cargo público. E tudo bem, mas a questão é, não é um bocadinho estranho que Luís Montenegro não tenha falado? Agora falou e não disse praticamente quase nada. Parou o país para esperar por ele à frente da Câmara Municipal do Porto para depois não dizer nada. Dizer apenas que ia fazer uma conferência ao país no dia seguinte às 8 da noite. Ou seja, eu acho que Luís Montenegro está um bocadinho aqui a tornar-se cada vez mais mediático com este caso, desnecessariamente, e acho que nem sequer lhe faz bem a ele, e numa tentativa sempre de manter o silêncio, e depois a dada altura ele dizia, creio hoje de manhã, que só falava com alguém que fosse tão transparente como ele, qualquer coisa assim do género, não é? Portanto, ele coloca-se sempre em cima do palco, sempre em cima de um pódio. Se calhar um bocadinho mais de humildade e de transparência, verdadeiramente. Não é dizer que é transparente, é mostrar a transparência, podia salvá-lo politicamente. Eu percebo-te e eu não acredito que vou ser tão defensor deste governo, que tem vários partidos com os quais não me identifico lá postos. Mas a verdade é que não podemos acusar de Luís Montenegro de falta de transparência no Parlamento. O Luís Montenegro parece-me ter sido um primeiro-ministro que cada vez que foi chamado a prestar contas, até as veio prestar mal ou bem. Portanto, esta é a ideia que eu tenho. O que me parece neste momento absolutamente, e deixa-me só chegar à conclusão do meu ponto, que é, o que não pode acontecer, parece-me a mim, é cair o governo. Porque sim, também vamos pôr as coisas por agora. Por agora. Que é que por agora. Depois, por Se agora, neste momento o executivo de Montenegro tivesse a decidir sobre a Sol Verde, o assunto era outro. Agora, se cada vez que votamos num político que tem conexões ao setor privado, e a meu ver
sem problema algum nisso, não é? Alguém que criou riqueza, alguém que teve empresas, alguém que tem avanças, não é necessariamente mau. Mas cada vez que uma notícia do passado, ou infelizmente neste momento até um bocadinho no presente, como viemos a saber que a avança é atual, faz espelhar a dúvida sobre a credibilidade de um político que vem deste perfil. Ele tem que vir esclarecer tudo. Ele tem que vir esclarecer tudo. Eu acho que o Luís Montenegro devia aprovar um plano de prevenção de conflitos de interesse. Ele devia chegar ao país e dizer: meus senhores, eu não fiz nada de mal, eu sei, é minha empresa, eu nunca tive nenhum conflito de interesse, nunca tive de tomar uma decisão pública sobre esta empresa, e como vem aí no futuro, como todos sabemos, a decisão sobre a concessão dos casinos, aqui está um plano de prevenção do conflito de interesses que eu contratei, que eu desenhei, para levar isto a cabo de forma mais ou menos razoável. Cá me encontro eu a defender o governo, mas... Gonçalo, o que é que Luís Montenegro vai dizer amanhã? Ou deve? Eu não sei o que é que ele vai dizer amanhã. Agora, que eu acho que esta situação se tornou bastante grave, é bastante grave. Eu acho que a opinião pública tem ido por um caminho de, não toda, mas alguma, no sentido de colocar tudo no mesmo saco. Ou seja, o Hernani Dias, o Luís Montenegro, a Ministra da Justiça, quem tem empresas no ramo imobiliário, está tudo no mesmo saco, e é tudo corrupção, é tudo conflito de interesse. Não é bem assim. Por exemplo, eu ao início, na circunstância inicial, achava, e continuo a achar, que o caso do Hernani Dias é escandaloso, grave, porque estamos a falar de alguém que constitui empresas dias antes, após tomar funções, mas dias antes de aprovar a lei dos solos, que iria beneficiar direto ou indiretamente as empresas pelos quais tinha constituído dias antes. Isso aí é escandaloso e, portanto, acho que toda a gente olha para aquilo e pensa... Mas pronto, esse assunto ficou arrumado. Mas repara, é importante para percebermos que é significativamente diferente de uma situação como a do Montenegro ou da Ministra da Justiça, porque neste governo acontece uma coisa particular. As pessoas que estão neste momento no governo, eu não vou dizer que são ricos, não é isso, mas têm mais posses do que algumas pessoas, a maior parte das pessoas dos governos anteriores. Parece-me isso, não é? É o que se depreende também daqui. E, portanto, é normal que haja mais conectividade ao mundo empresarial. E isso é fantástico. Significa que não temos tantos políticos dependentes da vida política ou partidária. E isso é ótimo no meu entender. Agora, qual é o problema aqui com o Luís Montenegro? Se até há 24 horas eu dizia que, bom, poderia ter tido mais cuidado do ponto de vista legal e a questão da empresa estar na mulher e etc, porque fez um negócio com ele próprio, tendo em conta que está casado com comunhão de adquiridos, aqui a situação já se adensa e já me preocupa mais, porque estamos a falar de recebimentos de capital na ordem dos 4.500 euros mensais até ao dia de hoje. Sim. E portanto isso tem que estar... estar 30% da faturação 30% da empresa da faturação do ano passado, da empresa. Ou seja, há aqui outras dinâmicas que, enfim, eu não estou a acusar o Luís Montenegro de nada, mas são questões que as pessoas normalmente vão ter. Se a empresa está neste momento a dar dinheiro à empresa familiar de Luís Montenegro, é preciso ver nos últimos 12 meses, desde que Luís Montenegro tomou posse, desde 10 meses, 11 meses, mais coisa menos coisa, se houve legislação a passar que beneficiava direto ou indiretamente os casinos, se prejudicava os concorrentes ou as empresas concorrentes dos casinos, nomeadamente os Airbnbs e coisas afim do género. Portanto, há aqui várias coisas que o Luís Montenegro tem que se começar a preocupar, a meu ver, não só a nível de conflito de interesses. Possivelmente, há quem questione também se o recebimento dos 4.500 euros se verificam efetivamente para os serviços para os quais alegadamente estão a ser prestados. E aí já não é só um problema do Luís Montenegro, é um problema também diretamente, pessoalmente, da sua mulher. Portanto, esta situação começa-me a preocupar. Se eu achava que a moção de censura do Chega não fazia sentido do ponto de vista para fazer cair o governo, esta situação aqui vem mudar um bocado o cenário. Claro. E isto é a parte mais legal da coisa. Na parte mais política, se há justificação para o governo cair, neste momento há mais preocupação relativamente a isto. E há 3 coisas que podem acontecer para isso acontecer, passa a redundância. A primeira é existir pressão política interna do governo ou dos partidos de coligação. Pelo menos até agora isso não aconteceu. Como aconteceu, por exemplo, na altura do governo do Santana Lopes, onde até internamente dentro do governo havia pressão para o Santana Lopes ser afastado. Não há de ser o caso agora. Não é o caso agora, mas já há uma coisa, que é a pressão política da oposição. Temos o Partido Socialista, que o Pedro Nuno Santos, que até foi o primeiro, curiosamente, há 2 dias atrás, não sei se recordam das declarações, a falar do caso Solverde. Sim. Ele já sabia, sim. Exatamente. E ainda não tinha vindo a pública, portanto ele já sabia de alguma coisa. E o próprio Rui Rocha também. E depois há a segunda hipótese, que é através de uma moção de censura do Chega. Só que agora, não é? Agora poderá ser de confiança, mas a questão é que para apresentar uma moção de censura agora o Chega já não a pode apresentar. Terá que ser outro partido que não o Chega e constituir a maioria parlamentar. Exatamente. Agora só na próxima sessão anual e tens o período das presidenciais 6 meses antes e 6 meses depois que não podes ir a eleições. E depois tens uma terceira hipótese, que é efetivamente uma acusação judicial num caso mais distópico. E eu acho que destas 3, só uma é que falta. Porque a pressão política da oposição já existe. A moção de censura já existiu.
Só falta a acusação judicial. Ainda há uma quarta, mas enfim, é mais residual, que é a pressão política do Presidente da República. Eu só espero é que não haja uma acusação judicial a Luís Montenegro, porque aí parece-me inevitável que o governo caia. Não aguenta, claro. Sim, aí é impraticável. Claro. Não sei o que é que vai acontecer, mas espero bem que não saia uma notícia a dizer que o Ministério Público abre a investigação a Luís Montenegro. Sim, quando as pessoas são acusadas e investigadas, não quer dizer que sejam condenadas. Sim, exatamente. Sim. Acho que os últimos Mas anos vimos isso acontecer com António Costa, não é? É diferente ser condenado e acusado, Mas obviamente. Gonçalo, achas que Mas- aquilo que sabemos ao dia de hoje e aquilo que sabemos ao dia de hoje sobre a empresa da família de Luís Montenegro e sobre a questão de comunhão de adquiridos, quer dizer, isso é o regime supletivo do casamento em Portugal, portanto qualquer pessoa, se nada disser, casa-se com esse regime e a grande maioria das pessoas casa com esse regime, epá, e se nós estamos a acusar Luís Montenegro no caso de ter dinheiro através da mulher porque está em regime de comunhão de adquiridos, temos que assumir então que um primeiro-ministro tem que se casar com separação total de bens, não é? Porque senão então todas as pessoas que ocupam cargos políticos e que têm casamentos... Mas a questão é que ele tem tem que este dar problema. nota ao Tribunal Constitucional que está nesta circunstância a receber os 4.500 euros até ao dia de hoje em que é Primeiro-Ministro. Isso é que muda a circunstância toda. Mas assim, ele não está a receber. Eu sei Sim, que na mas lei passa percebes, diretamente. mas- Passa diretamente, não, porque Não é? é a comunhão de adquiridos, mas ele não está a receber 4.500 euros no bolso dele. Estamos aqui também Certo, mas, a olhar para a esposa dele. Ou seja, eu não estou a defender. percebes, Até é estranho eu percebes? defender. Não é? Mas- Agora eu estamos aqui com uma postura bastante temperada. Mas eu queria te perguntar trocaram, uma coisa, que é, trocaram, tu sim. achas que, porque falaste muito da Eu demissão percebo do o lado governo, da família do Montenegro ter que ter vida Claro. empresarial, não é? e a esposa Agora, dele? Quer eu acho dizer, que isto é um descuido imenso do Luís Não, Montenegro. eu acho é que Aí agora isto é um começa a descuido haver, imenso. Exato. Isto é um começa a haver aqui descuido umas imenso. questões um bocadinho esquisitas sobre a empresa e a partir desse momento sim nós temos que começar a olhar para o caso. Agora, achas que ainda, até ao dia de hoje, não sei o que é que se vai descobrir amanhã, mas ao dia de hoje este caso é mais importante para o governo cair do que, por exemplo, aquilo que soubemos sobre a Ministra da Saúde, Ah, não, que agora ninguém aliás, está a falar sobre esse Nós assunto, não é? falávamos disso em off, não é? Exato. O caso da Ministra da Saúde, de um ponto de Tem um vista. minuto, sim. Pronto, para terminar, não é? Sim. Mas Sim, deixa sim. era tua. Mas eticamente falando, não há muito tempo para aprofundar, mas Explica. eticamente falando, o caso da Ministra da Saúde, a meu ver, é muito pior do que Numa, este caso numa do linha, o que é Luís que Montenegro. aconteceu? O que Sim, aconteceu com a Ministra da explica. Saúde é que o relatório da IGAS, Temos mortes portanto, envolvidos. a Inspeção Portanto, Geral de Atividades em Saúde não é um conclui casino que o imobiliário, INEM sim. não conseguiu, ficou impedido de Prestar socorro. definir serviços mínimos, na altura daquela greve em novembro, certo? Ano passado. Sim, novembro, dezembro. finais de outubro e início de novembro. Portanto, à volta quando disso, houve acho essa eu. greve do INEM, o sindicato avisou o Ministério da Saúde que ia fazer uma greve e o Ministério da Saúde deveria ter avisado o INEM para que o INEM pudesse organizar-se e ter serviços mínimos para que não existissem mortes. O Ministério portanto, ignorou o aviso de greve do sindicato, não avisou o INEM e o INEM não preparou serviços mínimos e, portanto, aqui o IGAS, a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, fez um relatório a dizer que poderá haver aqui responsabilidades da Ministra da Saúde, portanto, do Ministério. A Ministra da Saúde chuta para canto e diz que ainda é um relatório preliminar e que a investigação ainda não terminou. Eu acho que isto é mais grave, são 11 mortes. E agora São com este caso- supõe-se que sejam 11 mortes. 11 Sim. mortes, quer dizer, 11 eu mortes, acho que isto. Sim. E já temos aqui um relatório, temos uma investigação, já Não, temos, e já a temos em investigação cima da mesa diz factos. diretamente que há responsabilidade do Ministério. Exato, já temos Portanto, factos em cima da mesa, coisa que no Primeiro-Ministro ainda é preciso um Sim, bocadinho de água sim, correr. da investigação. Daí eu ter dito que há a possibilidade da investigação Ainda é surgir. preciso a investigação Espero- começar, no caso do Começar. Primeiro-Ministro. Sim, sim, É sim. preciso a investigação haver começar. factos. Sim, sim, sim. E outra pessoa que sai Mesmo para fechar. para fechar só uma Sim. nota, há outro momento vitorioso desta história toda, é que o Chega, que a semana passada estava e bem a ser assado pela vergonhosa atitude dos seus deputados na Assembleia da República e pela barbárie que acontece pelos corredores do Parlamento com comentários misóginos e afins, Racistas. agora, e racistas e xenófobos, o que nós temos agora é novamente o Chega como bastião Estão a anticorrupção, ver. que estão a ver, Exatamente. como eu tinha razão. Portanto, o que nós não nos podemos esquecer é que na espuma dos dias há assuntos profundamente graves a acontecer, nomeadamente a barbárie no Parlamento, com este partido que agora, mais uma vez, aparece como uma espécie de watchdog da corrupção em Portugal, quando ele próprio é, sim, uma vergonha para valores Muito democráticos. Tem acusados de corrupção no Muito bem. partido. E acusados de corrupção no partido. Passando agora às recomendações, vou pedir ao Francisco, à Joana e ao Gonçalo para fazerem a sua sugestão da semana. Francisco, como és o nosso convidado, és o primeiro, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Muito obrigado pela honra. Uma coisa especial, eu sei. É verdade. Agradeço muito e vou convidar-vos a todos a comparecerem no dia 13 de março na sede da Ordem dos Advogados, porque a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, que eu integro, organizou uma conferência chamada Igualdade em Construção, os Direitos Humanos das Pessoas LGBT+, que é um tema que hoje em dia, com a mudança cá no mundo e com o crescimento das forças conservadoras pelo mundo fora, me parece cada vez mais urgente meditarmos sobre como a democracia e os direitos humanos têm que ser protegidos todos os dias, particularmente as pessoas mais vulneráveis, desde logo as minorias sexuais e as minorias de género, que têm sido cada vez mais atacadas e que o mundo não está
propriamente virado para as proteger e para promover os seus direitos humanos. Vamos, Obrigado, por favor, Francisco. trazer o Francisco de forma definitiva aqui para o podcast. Joana, digo já Por favor, por favor. Por mim, sim, está contratado. É que horas? É às 16. Durante a tarde, às então. 17, na sede da Ordem dos Advogados. Portanto, é no Ok. Palácio da Regaleira. Muito ao bem. pé do Conselho. Muito bem, obrigado, Francisco. Gonçalo? Vou recomendar, esta é mais futebolística. O José Mourinho esta semana esteve envolvido numa polémica porque Não vi. foi acusado de racismo porque ele, ao falar inglês, disse que a equipa adversária, o banco de suplentes, estavam a saltar como macacos. E foi acusado de racismo, o que nem fazia sentido porque, enfim, normalmente quando se faz a acusação dos macacos e não sei o quê, é para criticar alguém que seja de cor de pele negra. E os jogadores, eu creio que todos no banco eram brancos, pelo menos. Sim. Enfim. E a minha recomendação esta semana vai para um documentário que foi feito já há uns anos, do José Mourinho, quando ele era treinador do Tottenham. Eu já não me recordo bem do nome, mas é o documentário dele quando estava Special One, se calhar. Special não? One. Não sei, estou a inventar. Não, mas não sei como é que era, mas era sobre o Tottenham, não sobre o José Mourinho. ok, desculpa. E a acusação sobre o Mourinho é completamente ridícula, porque se houve treinador, no caso, que fez um excelente trabalho pelos jogadores africanos ao longo da sua carreira, foi o José Mourinho. Michael Essien, Didier Drogba, até jogadores como o Didier Drogba vieram a público defender o Mourinho nesta acusação completamente ridícula do Galatasaray, a dizer, estão a chamar racista ao meu pai, porque ele dizia que o Mourinho era pai dele, e o Michael Essien também, que são futebolistas no caso da Costa do Marfim e do Ghana, e foi uma acusação completamente infundada, e o Mourinho até tinha um discurso que era muito descolonizador do ponto de vista do futebol internacional, porque ele dizia que as nações africanas tinham que fazer mais, ou teriam que ter mais poder, para não deixarem os seus futebolistas irem para nações de países que eram antigos colonizadores, a França, a Espanha, etc., na defesa dessas mesmas nações africanas. Portugal. E portanto, Portugal também. Portanto, a minha recomendação fica isso, porque se vê o lado mais humano do Mourinho, e que isso prova que é uma acusação completamente ridícula. Obrigado, Gonçalo. Joana? Eu vou recomendar um álbum que se chama Is This What We Want? E, portanto, 1000 artistas do Reino Unido lançaram um álbum cheio de silêncios em forma de protesto contra a política da inteligência artificial no Reino Unido. Aconselho muito a verem. Cada música tem uma palavra e depois todas juntas fazem uma frase que é qualquer coisa sobre o governo, sobre o projeto do governo que neste momento está a ser aprovado, e será The British Government must not legalize music theft to benefit AI companies. Ou seja, que a grande mensagem é esta, que é o governo inglês não deve aprovar as leis que facilitam o roubo dos direitos de autor pela inteligência artificial. Aquilo que se passa é que não é com silêncios. Portanto, o que eu achei muito interessante neste álbum é que nós ouvimos passos, ouvimos vozes, ouvimos movimentos, que é aquilo que acontece num estúdio sem artistas. Portanto, se as pessoas cantarem, o que é que acontece? Pronto, há cadeiras a arrastar e etc. Portanto, eu achei muito giro um álbum cheio de silêncios. Original. Vão ver, carreguem, deem visualizações, que é para este movimento crescer um bocadinho. Muito bem, obrigado, meus caros. Gonçalo, domingo passado tivemos eleições na Alemanha. Os conservadores da CDU ficaram em primeiro lugar, Certo. a AfD em segundo, como previam as sondagens. O que é que tens a dizer? Tenho a dizer que, curiosamente, eu não vi ninguém a fazer esta análise, pelo menos a nível mainstream. Os resultados são praticamente iguais àquilo que aconteceu em Portugal, em termos de espaço ideológico. O partido vencedor no centro-direita, embora o Friedrich Merz seja mais à direita do que centro-direita, Mais CDS. mais CDS do que propriamente PSD, exatamente, teve 28%. O Luís Montenegro e o PSD, a AD, tiveram 28% à volta disso. O SPD, os sociais-democratas e os verdes tiveram agregadamente 26% ou 27%. O PS, o espaço de centro-esquerda, teve 26% ou 27% aqui em Portugal também, portanto exatamente igual. O Chega teve 18% em Portugal, a AfD teve 20% na Alemanha, praticamente a mesma percentagem, e depois os partidos de esquerda, na Alemanha a esquerda teve 8%, 7% à volta disso, e o PCP e o Bloco de Esquerda e o PAN também não andam longe dessa percentagem. Ou seja, é a comprovação da teoria do Samuel Huntington, da teoria da vizinhança, não é o que acontece lá fora, normalmente acontece depois nos países vizinhos. Normalmente é ao contrário, nós chegamos sempre atrasados. Não é? Exatamente, nós aqui antecipámos, ainda por sim. cima relativamente à Alemanha, o que é curioso, não é? Normalmente são vistos como o motor da Europa, aqui se calhar Portugal antecipa-se um bocadinho. Mas o que é que vai acontecer agora na Alemanha? A governação será vai ser algo diferente do que foi até agora com o Olaf Scholz, no sentido em que há um partido mais à direita na coligação governamental que vai ser preciso ser feita. Mas o que me parece que vai acontecer é uma coligação governamental entre a direita, do Friedrich Merz, da CDU, o SPD e os livres, estou a dizer
os verdes, mas é porque eles estão no grupo sim. do LIVRE no Parlamento Europeu. E, portanto, parece-me que será essa coligação que equilibra um bocado aquilo que seria talvez uma governação mais à direita do Friedrich Merz e será mais ao centro, diria eu. A AfD eles sempre disseram não, A AfD não é? há ali um corte completo radical e a AfD tem dinâmicas, enfim. Eu fiz a comparação com o Chega, mas entre o Chega e a AfD há diferenças ideológicas Eu fortes. queria perguntar isso, sim, qual é a diferença? A AfD é consideravelmente mais radical ok. do que o Chega. Por isso é que eu muitas das vezes digo que nós do não ponto de temos vista extrema-direita. ideológico, chamar ao Chega de extrema-direita acarreta alguns perigos, porque realmente a verdadeira extrema-direita aí tem dinâmicas efetivamente preocupantes. É importante relembrar que, por exemplo, a própria Marine Le Pen, o grupo do Identity and Democracy no Parlamento Europeu, acaba por divergências ideológicas da própria Marine Le Pen e de vários partidos mais moderados do ID com a AfD por questões de extremismo ideológico, antissemitismo e afins, por declarações de alguns membros da AfD. Portanto, é importante definir o que é a questão da direita radical, como é o caso dos Patriots for Europe, no caso onde está o Chega, o Vox, enfim, o próprio Orbán em determinadas instâncias sente que é um pouco mais radical. Portanto, no caso do Montenegro, como não se deve meter tudo no mesmo saco, aqui é exatamente a mesma coisa. A AfD tem princípios ideológicos consideravelmente mais radicais para o Chega e com, enfim, pontos históricos consideravelmente mais preocupantes daquilo que é a preocupação que alguns constitucionalistas têm a nível das constituições democráticas. Isto para rematar que parece-me também que... parece-me não, mas estou curioso para ver o que é que o Friedrich Merz vai fazer. Ele disse que queria fazer uma negociação rápida, coisa que não é verdade, porque normalmente isto demora muitas semanas ou até alguns meses. Estou curioso, mas no meu entender o que vai acontecer é uma coligação da CDU com o SPD e os verdes. Mas o SPD já veio dizer que não iria fazer... Isso é o que dizem agora. Pois, exato. Isso é o que dizem agora. Vamos esperar para ver. Vamos ver. Muito bem. Tiveram o pior resultado da história, Pois portanto é tem isso, que se é mexer. isso. Francisco, querias pegar nesta viagem que estamos a fazer à Alemanha, para neste caso falar da União Europeia, das diretivas que foram... Explica-me que tu é que sabes melhor dessa área. Sim, isto acaba por ser mais a minha praia. E de facto, pegando aqui no contexto europeu, a Comissão Europeia aprovou anteontem, dia 26 de fevereiro, um pacote de medidas que pretendem simplificar a questão da sustentabilidade e da regulação ESG na Europa. É a chamada Omnibus. Para nós, do mundo da sustentabilidade, nós estamos todos um bocadinho perplexos ainda a tentar perceber, mas para explicar para os nossos ouvintes o que acontece foi, no intuito de alcançar o Pacto Ecológico Europeu, a União Europeia criou um conjunto de regulação, de leis, para, de certa forma, conseguir mover um investimento para propósitos verdes. O que aconteceu foi que algumas dessas leis demoraram o périplo inteiro do Parlamento Europeu, portanto demoraram 5 anos a ser aprovadas, e agora, de forma, a meu ver, demasiado apressada, e pegando aqui no comentário do Gonçalo, também oriunda de movimentos políticos na União Europeia, o que nós temos é uma proposta absolutamente apressada da Comissão de uma Omnibus que pretende simplificar as obrigações de reporte de sustentabilidade das empresas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que isto me parece apressado e que pode pôr em causa o alcance do Pacto Ecológico Europeu e do respeito dos valores europeus pelo mundo, nomeadamente os direitos humanos, não são valores europeus, naturalmente, são valores globais. O que eu queria dizer era o seguinte: há uma lei, no contexto europeu, particularmente importante, que é chamada a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que é uma lei que pretende obrigar as gigantes empresas europeias, portanto, empresas com mais de 1000 trabalhadores e mais de 450 milhões De faturação. Nós não estamos a falar de empresas pequeninas, sim. a executar um plano de diligência de vida, tal como Montenegro devia ter executado. Olha, fazer boa. referência à primeira parte do programa Boa. sobre prevenção. Bem metida. Sobre prevenção de violações dos direitos humanos e do meio ambiente. Ora bem, esta lei era um game changer para a sustentabilidade global. Porque esta lei ia obrigar a que uma empresa sediada em Munique tivesse que realizar um processo para verificar se está ou não está a contactar com violações ou a causar violações dos direitos humanos no Bangladesh. E ser responsabilizada com multas e com responsabilidade civil por isso. Portanto, a lei está aprovada. Entrou em vigor na União Europeia. Foram 5 anos para que esta lei visse a luz do dia. Os alemães e os franceses juntaram-se no final do périplo e nós quase que não íamos conseguir ver esta lei ser aprovada. A lei já foi aprovada de uma forma muito mais fraca do que tinha sido pedido originalmente pelo Parlamento. E agora o que nós temos é Ursula von der Leyen, na esteira da Declaração de Budapeste da competitividade europeia e da Competitive Compass da União Europeia, a reduzir esta lei, tirando coisas como
uma percentagem fixa de multa para os Estados-membros não poderem fixar como quiserem, a responsabilidade civil não está prevista na lei, vai ser posta nos Estados-membros, tenta fazer uma questão que é muda o caminho da diligência de vida, em vez de ser uma coisa contínua ao longo da cadeia de valor, focada no fornecedor direto. Ora, como nós todos sabemos, as violações dos direitos humanos e do meio ambiente muitas vezes não acontecem nos fornecedores diretos das empresas, acontecem muito mais acima na cadeia de valor, muito mais a montante. Sim. Portanto, é só para Fica a tua nota. deixar esta nota de expressar alguma preocupação Muito sobre bem. nós enquanto continente, o que é que estamos a fazer para alcançar o Pacto Ecológico, o Acordo de Paris e o respeito internacional pelos direitos humanos. Muito bem. Obrigado, Francisco. Joana, último tema. Eu É teu. trago um outro tema. Tenho quantos Sim. minutos? Desculpa. Tens 4 minutos e meio. Ok, então, não sei se depois algum deles vai querer entrar ou não, mas saiu um estudo europeu, do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, sobre a Catarina gostava muito de ter estado presente hoje, Exatamente. não podia, e ela Sim. gostava muito de ter trazido este tema, e nós andámos aqui a partilhar dados. Portanto, saiu aqui alguns dados sobre como é que a sociedade olha para a igualdade de género, e aqui aquilo que para mim é mais chocante é este papel de dominância que os homens têm sobre as mulheres e a culpabilização das mulheres no caso da violência sexual. Há vários dados e, portanto, convido toda a gente Conta-nos. também a ler. Sim. Eu acho que é uma coisa que é estrutural ainda. E volto a dizer, não são todos os homens, mas sempre um homem, aquela frase. Ou seja, aqui não é uma luta entre homens e mulheres, é percebermos que ainda há muitas mulheres em situações desprotegidas. Um dos casos, um dos dados que para mim me chocou é que 15% dos portugueses culpam as mulheres quando sofrem de um ato de violência sexual, e elas estão sob efeito de álcool ou de drogas. Ou seja, se uma mulher estiver sob efeito de álcool e sofrer uma violação, Esses por exemplo, ou abuso 15% sexual, acham que é ok. acham que ela tem culpa. Ou seja, não é necessariamente que é ok, mas acham que a mulher pôs-se a jeito, não é? É a tal expressão, sim. E depois, e há aqui um outro caso, ainda para mim mais gritante, que é que 30% dos portugueses acha que é aceitável que um homem controle o dinheiro da sua parceira. Ora, nós sabemos que no caso do crime de violência doméstica há esta noção da subjugação financeira, da mulher quando começa a sofrer abusos, seja psicológicos, e normalmente começa por serem psicológicos e só depois é que passa para serem físicos. Mas a mulher não pode sair do seu seio familiar, porque para onde é que ela vai? No sentido em que se não tiver liberdade financeira. Aliás, essa foi uma das grandes conquistas em 74 com a Revolução e com o facto das mulheres terem passado a ter direitos. Não sei se as pessoas estão a par disto, mas há 50 anos, portanto, o crime de violação propriamente dito dentro do casamento não era bem, na lei não era bem claro. O domicílio da mulher era o domicílio da mulher casada, portanto era o domicílio do homem, mesmo que ela quisesse sair de casa, a sua correspondência e o seu domicílio legal Sim, continuava a pedir ser. autorização ao marido para viajar E, portanto, também, não é? a partir do momento em que as mulheres começam a ganhar algumas liberdades, o crime doméstico começa a diminuir, porque a verdade é que isto é um tema estrutural. Nós não podemos simplesmente vir no dia 27 de novembro dizer, ai meu Deus, a vítima de violência doméstica, que mau, que os números são horríveis sempre no final de cada ano civil, e depois esquecermos de que isto tem que passar por uma mudança estrutural, coisa que o governo não tem muito, não tem feito grandes ações de sensibilização, porque isto, mais do que só pensarmos na punição, tem a ver com estas 30 pessoas que ainda acham que é normal. Destas 30 pessoas não são só homens. 30%. Desculpem, 30%. Que é pior. Não são só homens, também existem mulheres. A análise Portanto, etária desses 30%, e pergunto isto porque normalmente, 30% não sei. pelo menos da minha percepção, se calhar pessoas mais velhas, não é? Sim. Pessoas mais Mas é que antigas. não é necessariamente. E agora Que era vai- para ver se havia uma evolução Exato. positiva no Pois. sentido Não, de... e agora da aqui nossa vais passar geração. precisamente para o tema que eu queria relacionar com este, que é, eu não estou a falar, ou seja, estes números revelam precisamente aqui o problema estrutural que nós temos e a forma como ainda se vê o homem com preponderância sobre a mulher e como legitimidade. Portanto, há aqui outros dados sobre o facto de um número gritante sobre a quantidade de pessoas que acha que quando um conteúdo íntimo que uma mulher envia um conteúdo íntimo a um homem e quando esse conteúdo íntimo é divulgado na internet, Isso é crime. mas que ela é culpada, que ela também tem culpa sobre o assunto. Mas isso é crime. Também, Já sim, mas, estavas ou seja, a pedi-las. há muitas pessoas que dizem que porque a mulher foi ela que enviou, portanto Sim, começa sim, mal sim. porque foi ela que enviou. Pronto. Portanto, convido-os mesmo a É verem o isto pecado tudo. original, é mau Mas demais. isto- E olha que tem uma moldura penal até elevada, acho eu. É. 5 anos, não é? Não sei de Mas cor, é não é? Mas Hoje isto em dia, liga-se sim, com, sim. com aquilo que está agora a começar a surgir junto de gerações mais jovens, com figuras que se tornam muito mediáticas, como por exemplo o Andrew Tate. O Andrew Tate, que é um homem que é misógino, ele próprio se diz, eu sou misógino absolutamente, portanto ele considera-se assim, foi banido de uma série de redes sociais, porque criou um grupo no Telegram onde ensinava homens a subjugar mulheres. Portanto ele acredita que as mulheres são propriedade dos homens
homens e que servem para fazer-lhes o jantar e pouco mais. E quer dizer, se calhar na cama também fazer exato, qualquer eu ia coisa dizer mais, isso. mas de resto é o jantar e a cama e não saem dali. Pronto, portanto, é um homem que não tem problemas nenhuns em afirmar isto, que dissemina estas informações, é banido das redes sociais por causa disto. Estava na Roménia, impedido de sair da Roménia, porque com crimes de associação, ou acusado de crimes de associação de associações criminosas e de tráfico humano, de redes de tráfico humano. E Donald Trump Acolheu. fez pressão na Roménia, dito pelos próprios representantes da Roménia, que foram pressionados por Trump, aquilo que a comunicação social nos diz é isto, que Trump fez pressão para que Andrew Tate e o seu irmão, que estavam os dois acusados, pudessem sair da Roménia e pudessem viajar até os Estados Unidos da América, que foi o que aconteceu. Portanto, Trump esta semana ajudou a libertar este homem, que vai disseminar estas ideias todas que põem em causa a segurança das mulheres e aquele caminho que estamos a fazer em prol de uma igualdade de géneros. E não vamos nos esquecer, desculpem, mas não podemos fazer este programa sem mencionar isto, o vídeo que o Donald Trump fez com recurso a AI, não é? Sobre Grave, Gaza ser a próxima Riviera, com uma série de desumano. mulheres nuas, Qual vídeo? homens Não a vi, atirar. Não vi. Não acredito. Não vi. Gonçalo, é a coisa O mais vídeo com a AI, já te desumana, vou mostrar. bárbara. Não, com mulheres. E reparem, Com o vídeo que estátuas ele do Trump de ouro. O É um vídeo mau que ele episódio tenta de Black passar Mirror, é diz uma mulheres amiga minha. todas meias despidas a darem bebidas a Musk e a Trump e a outros homens também empresários, Sim. todos brancos, não é? Aquele estereótipo. E eles a tirarem dinheiro, Musk a tirar dinheiro e os meninos. O vídeo começa com meninos em Gaza, no meio da destruição toda, entrarem por dentro de uma cave e saírem do outro lado, que é Um luxo. a Gaza Trump ou Trump Gaza ou que Trump raio é Gaza, que ele sim. fez. Tudo com recurso de inteligência casino. artificial. Outra Portanto, vez esqueci. Eu acho que Gaza tem que ter um projeto novo, não é? Mas eu eu acho que fiquei mal fica. disposta Não a é ver bem Gaza. isso. É Eu acho- devolver as pessoas à Mas sua não é terra. isso, eu acho que fica de mau tom, não é? Porque estão ali milhares, Sim. centenas de milhares de crianças, pessoas. Sim, não é? que horror. Portanto, acho que Mas Gonçalo, acho aquela mesmo... questão ética, pá, eu não vi o vídeo. Se tu mas visse o tem vídeo, que Nós ver. vamos mostrar. ver. Nós temos que puxar a Joana E Feixão. atenção, eu sou de direita, não é É essa a isto. questão, mas pá, acho que eticamente. demais. Acho eu que não vi o vídeo, portanto não Acho que é quero. mas gritante, acho que eticamente Trump um é bocado nestas pequenas complicado. coisas que nós percebemos que Trump está a influenciar o mundo e está a tornar o mundo muito mais perigoso no que diz respeito à igualdade de género para as mulheres e para a comunidade Muito LGBT. bem. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Francisco Granja. Voltamos todas as sextas com um novo episódio e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estar desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.